Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Betis de hoje. Edição especial, Matheus Montenegro, porque vamos analisar o maior número de jogos da nossa história. Pelas minhas contas, são 23. Então, pois é, meus vale queridos. pouco. Sem muita enrolação, hoje é dia de UEFA Champions League, 18 jogos, e início do Brasileirão, 8 partidas do Campeonato Brasileiro. Então, sem muita enrolação, deixe o seu like, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 7 mil inscritos até o final de fevereiro. A meta é essa, a gente conta com o seu apoio, esse programa é gratuito, eu e Fábio estamos aqui todo dia. E agora a gente já vai diretaço para o Score Tabs, nosso parceiro. Tem um cupom, hoje 10, para você que quiser a versão Pro do aplicativo Score Tabs, para lhe auxiliar como apostador. Não é um gasto, é um investimento, beleza? Lá a gente agora vai analisar todos esses jogos. Quer dizer, todos dão, né, Fábio, mano? Tem alguns joguinhos que a gente vai dar vai ser mais sucinto, né? Até porque é jogo demais. Quase todos os jogos vamos ser bem sucintos, né? Mas vamos passar por todos da Liga dos Campeões. Perfeito. 18 jogos de Champions, 8 do Brasileirão. É o programa de hoje. Por favor, Fábio Hermano, dá o play. E é tudo no mesmo horário da Champions, né? 18 jogos no mesmo horário. 5 da tarde. Porque é a última rodada, né? Então, para não ter ali time favorecido, todos os jogos 5 da tarde. Primeiro comentário sobre Liga dos Campeões. Eu só ia complementar isso. É boa sorte pro apostador do ao vivo, né? Vai ficar maluco. Bom, vamos lá. Primeiro comentário sobre Liga dos Campeões. Na rodada passada, dos 18 jogos, em 17 a gente teve over 1,5, tá? Então eu acho que é uma tendência que tem uma grande probabilidade de se repetir nessa última rodada, porque a gente não tem nenhum jogo entre eliminados. A gente tem sempre ou um time eliminado contra outro que busca classificação, ou dois times que buscam classificação. Então todos os jogos valem alguma coisa. Então é bom a gente já pontuar isso de cara. Bom, vamos começar com o duelo. Esse aqui tem que ser rápido, Matheus Montenegro. Líder contra a lanterna, o Arsenal, que vem de derrota para o United, clássico, perdeu por 3-2, mas na Liga dos Campeões, 100% de aproveitamento em 7 jogos, marcou 20 gols, sofreu 2. O Kairat é o inverso. Marcou 5, sofreu 19. Aqui é um estudo de odds, né? Como você gosta de frisar. Sim, não tem nem muito o que falar sobre o jogo, né, galera? Uma discrepância gigantesca. Esse, para mim, é um dos piores jogos da Champions League, diga-se de passagem. Porque a gente tem um Kairat que já está eliminado. Imagino que não vai ter ímpeto nessa partida, né? Fora de casa, ainda mais. Dificilmente, imagino eu, que vá com o time ali todo titular. E o Arsenal é uma leitura meio parecida. O Arsenal ele já está classificado e ele já é o líder praticamente, né? Eu só não vou cravar que ele é o líder porque ele está disputando liderança com o Bayern de Munique. Ele teria que perder para o Kairat, o Bayern vencer o jogo dele fora de casa contra o PSV e tirar 5 de saldo. Então, assim, o Arsenal já é praticamente líder da competição. Eu também não imagino que o Arsenal vai com esse ímpeto todo para essa partida. Por isso que é mais sobre o estudo de odds, porque a vitória do Arsenal só paga 1,04. Não tem valor na vitória do Arsenal. E eu acho que é uma partida perigosa para você pegar um handicap. Você teria que pegar para o Arsenal vencer por 3 gols de diferença. Cara, eu acho que o Arsenal pode fazer 2-0, segurar, tira o pé do acelerador, dá uma segurada e pronto, tá bom. Então, eu ainda prefiro, do que o handicap, vitória no primeiro tempo. Eu acho que faz mais sentido pelo contexto. O Arsenal começar ali com um ímpeto um pouco maior, fazer o resultado e dar uma segurada. Eu acho que a tendência do jogo é essa. Odd para o resultado no intervalo, né? Vitória do Arsenal, 1,25, uma odd já interessante. Né? O Arsenal pode até poupar alguns jogadores, pensando na Premier League, mas o time reserva do Arsenal é muito melhor do que o Kairat, que na última rodada, em casa, tomou 4 do Bruges. Então, temos uma tendência aí de vitória tranquila do Arsenal. Tirando vitória no primeiro tempo, a única coisa que teria uma odd com valor seria o over 2,5 no jogo. Tem uma odd ali 1,20, 1,20 e pouco. Fora isso, são odds muito baixas. Perfeito. Bom, Pafos e Slavia Praga. Duelo de um time que sonha com classificação. É difícil, né? Ele teria que vencer aqui alguns jogos e torcer para essa turma aqui que está na frente dele não vencer ou perder. Não é tão difícil, tá? Porque os jogos dessa turma aqui são jogos complicados. Benfica pega Real, né? O Bodo tem jogo contra o Atlético de Madrid, o Bruges também tem jogo difícil, o Copenhague pega o Barça, Napoli pega o Chelsea, enfim. Então essa turma, de fato, pode tropeçar. O Pafos pega o Slavia Praga, que está eliminado, não venceu na competição, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 4 gols, sofreu 15. Né? O Pafos tem 3 empates e 3 derrotas e apenas uma vitória. Marcou 4 gols e sofreu 10, Matheus Montenegro, mas as odds ajudam, tá? Dupla hipótese do Pafos paga acima de 1,30. Eu gosto.
Uhum. É interessante pelo contexto do jogo. Aqui a gente está falando de um dos poucos times que já está eliminado matematicamente, que é o Slavia Praga, né? Só 4 equipes não têm chances matemáticas de avançar ao mata-mata da Champions. O Slavia Praga é uma delas, e por isso é um jogo que eu considero interessante. É bem difícil a classificação do Paphos, isso é um fato. A gente só tem um parâmetro de Liga dos Campeões nesse novo formato para utilizar ali, para ter uma ideia do que vale a pena, da pontuação que é necessária para um clube atingir a fim de garantir a classificação. Na temporada passada, o último qualificado somou 11 pontos e o Paphos só pode chegar a 9. Então, velho, eu acho que é muito difícil essa classificação, mas ele tem que fazer sua parte. Então, dá para você focar única e exclusivamente na equipe cipriota. Vai estar jogando em casa, contra um time já eliminado, que nem deve ir com seus melhores jogadores à disposição. O Paphos apresentou um sistema relativamente defensivo bom para o que se esperava dele na competição, né? Um time de um poderio bem abaixo em relação a praticamente todas as equipes da Champions. Então, velho, focar no Paphos. Eu gosto do dupla hipótese também, pagando em 33. Acredito, inclusive, que é a melhor pedida, mas o golzinho pagando em 22 também é uma boa. O que é que tu acha? Eu acho que o Paphos é um time que marca pouco gol, né? Ele marcou 4 gols na competição. Então, 0-0, se os Slavia conseguir segurar, é um resultado possível. Eu até pegarei o duplo do Paphos. Assim, eu acho que fica muito ao critério do apostador, tá? Eu acho que o Paphos deve ganhar por 1-0. Meu palpite seria algo nesse sentido. Paphos 1-0 e sonhar ali com a combinação para se classificar, né? É um time que tem uma defesa boa, então não acredito que tome gol ou tome muitos gols do Slavia. Talvez tome 1, mas eu acho que marca 1 pelo menos. Então, acho que o dupla hipótese fica bem protegido. Boa. Bom, City e Galatasaray. O City, que é um time que complicou, né, na rodada passada, conseguiu perder do Bodoglint. Ele briga por G8, Matheus Montenegro, porque o Chelsea, que é o 8º, tem a mesma pontuação dele. Na verdade, o PSG, que é o 6º, tem a mesma pontuação dele. O City tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 13 gols, sofreu 9. O Galatasaray, que também está dentro da zona de classificação, né? O objetivo do Galatasaray é se manter aqui dentro do G24, né? Que não tem como sair, né? Ele tá a 2 pontos, mas tem muito time ali que teria que ultrapassá-lo. Então o Galatasaray está até numa situação tranquila. É difícil pegar G8, porque a diferença é de 3 pontos e tem muito time à frente, mas também é difícil ser eliminado, porque ele já tem 2 pontos a mais do Napoli, 25º, e tem muito time também abaixo dele, né? Teria que ter uma combinação muito maluca ali para ele conseguir ser eliminado. Esse é mais um jogo que eu gosto bastante por causa do contexto, né? O Manchester City, jogando em casa, naturalmente já é favorito, e aí você tem o fato de que o Manchester City está fora do G8. Então, uma vitória é essencial aqui para os Citizens. Vale ressaltar, os 8 primeiros colocados avançam direto para as oitavas. E isso é muito importante. São 2 jogos a menos para o calendário. Tem o mando da volta em casa também. E ainda tem o mando também. Então, é essencial para o Manchester City ganhar o jogo. Enquanto isso, o Galatasaray, ele é um daqueles times ali do limbo que já garantiram a classificação e vão jogar o playoff, né? Como o Fábio mostrou aí. É praticamente impossível ele ficar entre os 8 e é praticamente impossível ele ser eliminado. Então, acho que o Galatasaray já está numa situação tranquila, confortável, não vai precisar se expor tanto assim. Então, velho, prefiro focar única e exclusivamente do lado do Manchester City. Acredito numa vitória tranquila do time da casa, só a odd da vitória já paga 1,22. Como o Manchester City vem de um vacilo contra o Clube Bruges, é um time que tem sofrido uma quantidadezinha considerável de gols, ou do Bodoglint, né? Eu falei o quê? Bruges, perdão. Vem sofrendo uma quantidade considerável de gols, levou 2 do Manchester United, levou 3 do Bodoglint. Eu acho que vale a pena, eventualmente, até você pegar o over 1.5 do Manchester City, que também tem quase a mesma odd. O que é que você prefere? A vitória seca ou o over 1.5? Cara, eu pegaria 2 gols. A defesa do City não tá muito segura. O Galatasaray tem nosso glorioso nigeriano lá, né? Como é o nome dele? Victor Osimhen. Osimhen, deixa gol. É um time que deixa gol. Então, cara, eu pegaria 2 gols aí do City, porque eu acho a vitória arriscada, tá? Assim, eu acho que pode ser um empate com gols. Quem toma 3 do Bodoglint pode tomar 3 de qualquer time. Então eu prefiro pegar só 2 gols aqui do City. Eu acho que é mais seguro. O ideal seria o over 1,5, né? Mas a odd é muito, muito baixa, né? O over 1,5 nesse jogo, só para mostrar para vocês, tem uma odd de... Nem tem odd, tá? A linha começa no 2. Tem 1.08. Achei aqui. Não dá, né? É porque o Galatasaray também é time over, né? Mas aí você foca exclusivamente no Manchester City e tá de boa. Liverpool e Caras Bagres, que não são tão bagres assim, porque eles estão na zona de classificação. Matheus Montenegro, o time do Azerbaijão, grande surpresa, né?
3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, marcou 13 gols e sofreu 15. O Liverpool tá ali, querendo manter a sua vaga dentro do G8, tem 15 pontos, com 5 vitórias e 2 derrotas, marcou 14 gols e sofreu 8. Vitória do Liverpool muito pouco, né? 1,12. E o Liverpool vem de derrota, né? Perdeu do Bournemouth na Premier League. É um jogo com uma leitura um pouco parecida com a de Manchester City e Galatasaray, porque o Karabakh está na mesma situação da equipe turca. São os dois times aí que já estão entre o 9º a 24º, que vão para os playoffs, beleza? Então, é uma situação confortável da equipe do Azerbaijão, que foi uma grande surpresa, né? Estreou vencendo o Benfica fora, todo mundo achava que depois ia desandar, mas não, garantiu ali sua classificação, né? E tem pela frente um Liverpool, que é aquela coisa, não é o Liverpool avassalador, mas deu uma melhorada. O grande BO é as odds. As odds não ajudam tanto. São ainda piores do que a do jogo do Manchester City, né? 1,12 apenas a vitória. Então aqui a vitória dos Reds é fora de cogitação, a gente vai ter que recorrer a outra coisa. Eu acho que é muito arriscado você confiar em qualquer coisa da equipe do Karabakh. Apesar de ser um time que deixou uma quantidade de Deixa gol, né? Deixa gol em quase todo jogo. Só que é perigoso. Aí você tem o over 1,5 pagando muito pouco também. Não tem valor também no over 1,5, né? Dá uma conferida aí. O over 1,5 no jogo paga 1,10. Não tem como. Então eu recomendaria o quê? Over 1,5 do Liverpool. Eu acho que acaba sendo melhor, tá? Se quiser dar uma vitória do Liverpool e over 1,5. Acredito também que os Reds vão ganhar o jogo. Até porque só o over 1,5 paga pouco também, do Liverpool, né? Então, velho, você pode dar uma incrementada na odd combinando com a vitória. Eu acho que acaba sendo uma pedida tranquila, tá? Não imagino o Karabakh surpreendendo nesse jogo aí, não. Já tá confortável, já. Muito bem, então over 1,5 aí para o Liverpool, né? A principal dica aí para quem quiser aumentar um pouco mais, coloca aí a vitória também para dar aquela aumentada. PSV e Bayern de Munique. O Bayern que é o segundo, já está no G8, tá? Então o Bayern não tem risco de sair do G8 e também não vai pegar a liderança porque o Arsenal pega o Kairat. Então o Arsenal não vai perder do Kairat, né? Aqui só se o Bayern goleasse e o Arsenal perdesse do Kairat. Então o Bayern não tem muito o que fazer nesse jogo. Ou só tem uma missão que é atrapalhar o PSV, que tá ali no limbo, né? Tá ali na rabeira, 22º, mesma pontuação do Napoli, que tá fora, do Copenhague, por exemplo. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, mas saíram 29 gols em 7 jogos, tá? Do PSV. Muitos gols saíram na campanha do PSV e também do Bayern, né? Saíram 27 gols em 7 jogos. 2 times overs. O Bayern vem de derrota no campeonato alemão contra o Augsburg. E aí, dá para confiar no Bayern? A odd ajuda. Sim, e o PSV meio que avassalador lá do campeonato holandês, né? Até vem de um empate contra o NAC Breda, mas estava com a cabeça aqui na Champions League. Foi reservado esse jogo. Foi, até porque o time corre sérios riscos de ser eliminado da Champions, né? Se ele perde esse jogo pro Bayern, inclusive, meu palpite é que ele tá fora. Porque ele tem Atlético Bilbao, Olympiacos, Napoli, Copenhague, todas com a mesma pontuação. Se 2 desses 4 times empatarem e ele perde, ele já tá fora. Então, perigoso o jogo para a equipe holandesa, e eu acho que isso condiciona para ser um jogo um pouco mais aberto. A grande questão é, o Bayern, acredito eu, não vai ter esse ímpeto todo que teria em condições normais. Mas é o Bayern, ainda é o Bayern. Então, velho, gols, eu acho que é uma excelente pedida, porém, mais uma vez, o over 1,5 no jogo paga muito pouco, o gol do Bayern de Munique paga muito pouco. Então, velho, onde a gente vai encontrar mais valor, até porque eu acho que o over 2,5 já acaba sendo arriscado, é você pegar um dupla do Bayern, por exemplo, tá? Dupla do Bayern com gol do Bayern, alguma coisa assim, eu acho que acaba sendo melhor. O grande problema do PSV é que o PSV vai ter que atacar, né? O PSV não pode empatar esse jogo. Cara, um time que ataca contra o Bayern, assim, é suicídio. Demais. Então é um jogo complicado. Não sei o que o PSV vai fazer nesse jogo, não. Porque se ele atacar, vai tomar. E o PSV não tem uma defesa tão sólida, né? O time é um time que faz muito gol, mas defende mal. Até no próprio campeonato holandês toma gol adoidado daqueles times pequenos. Então, eu até gosto do over 1,5 do Bayern também. Só que isso, 1,36. Eu acho difícil esse jogo ser 3-2 PSV, por exemplo, tá? Então, o dupla hipótese ele acaba meio que servindo ali também. Não acho que o Bayern de Munique também vai abrir mão desse jogo, não. Não, acho que não. Manter ali, até porque ele vem de derrota, ele pode entrar numa... se engata 2 derrotas seguidas para Augsburg e PSV, né? Já liga um sinal de alerta ali e tal. Então, eu prefiro confiar na equipe bávara, né? Que é mais segura. Cara, o gol do PSV tem seu valor, tá? O Bayern vem tomando muito gol. Para quem quiser no ao vivo, eu sei que serão muitos jogos, mas se o PSV estiver ali criando, né? E o Bayern pode dar uma arrefecida em algum momento, né?
com resultado a favor. O gol do PSV também é uma boa para esse jogo. Ambas marcam, mas não quer ir no ambas marcam, não? 1,36. É uma boa também. Não, peraí, boa, que né? é isso, homem. Ambas marcam no primeiro tempo, não. Isso aí. Não, calma. Ambas marcam aqui, 1,40. Isso. É uma boa também. Aí eu ficaria só com o gol do PSV mesmo, do PSV, que já né? E a odd não é tão discrepante, né? Muito bem. Bom, outro jogo interessante que é Napoli e Chelsea. O Chelsea briga pelo G8, né? Tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 14 gols, sofreu 8. E o Napoli é o primeiro time fora da zona de classificação. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 12. Vem mal, tá? Tomou 3-0 da Juventus. Tudo bem que estava pensando nesse jogo. Mas a Juventus também estava pensando na Liga dos Campeões e fez 3. O Napoli só tem 1 vitória nos últimos 6 jogos, tá? Isso. Em casa contra o Sassuolo, diga-se de passagem. Então, assim, realmente caiu um pouquinho de produção aí a equipe de Nápoles. Tem pela frente um Chelsea que também vinha dando uma oscilada boa na competição aí. Não na competição, na temporada. Juntando Premier League e Champions. Mas nos últimos 5 jogos já acumula 4 vitórias, tá? 3 vitórias consecutivas, vitória contra o Brentford em casa, contra o Pafos na Champions League e venceu também o Crystal Palace. Velho, é um joguinho bom. Esse jogo já é bom, de fato, pensando em gols. Porque são 2 times brigando por algo. Se os dois... quem perder aqui se complica um pouco. Se o Napoli perder, ele tá fora. Nem passa pro mata-mata. E se o Chelsea perder, ele vai ter que disputar os playoffs. Então, é um jogo capcioso. Um joguinho bom. Um jogo de gols. Por isso que eu prefiro ficar com over 1,5. Aqui a odd, se eu não me engano, já é um pouquinho maior, né? Quanto é que tá a odd do over 1,5? Isso, a odd do over 1,5 é em 25 aqui. Comparado ao do Manchester City, o do Arsenal, que a gente viu que era 1,1, 1,12, aqui já tem valor. Gosto muito desse over 1,5 aí, tá? Gol do Chelsea também paga 1,22, uma odd Chelsea, ali já boa, interessante. 1,22. Porque vai ter espaço, né? Eu prefiro o over 1,5, sabia? Porque se o Napoli faz 1-0 cedo, é um jogo onde eu imagino que pode muito bem ser 2-0 o Napoli. Não é loucura, tá? Isso. Então pode segurar defensivamente e matar o jogo depois, né, no contra-ataque, enfim. Exatamente. Então vamos no over 1,5 mesmo nesse jogo. Barcelona e Copenhague. O Barcelona briga pro G8, é o primeiro time fora, é o 9º colocado, tá classificado, mas o G8 é importante, né, como já falamos aqui, eliminar uma fase e ter o mando da outra fase, o mando da volta, né? 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 18 gols, mas sofreu 13, tá? Sofreu muito gol a equipe do Barcelona. Pega o Copenhagen, que tem 2 empates, 2 vitórias e 3 derrotas. Tomou 17 gols, marcou 11. 2 times com jogos movimentados. Cara, aqui eu acho que dá pra você... É mais um jogo que você pode confiar tranquilamente no time da casa. A gente tá falando de um Barcelona que ele ainda não assegurou seu objetivo. Hoje ele é o 9º lugar. Pode até ser que ele vença e não consiga entrar no G8, né? Tem esse ponto. Isso. Então ele precisa fazer sua parte. E ele tem pela frente um Copenhagen que, vale lembrar, não tá jogando a Liga. O Copenhagen, ele só tá focado na Champions e jogando amistosos ali, tá? Porque o campeonato dinamarquês está parado nessa época do ano. Mas com 1 a menos empatou com o Napoli, né? Eu ia dizer isso, mas muito por demérito do Napoli, ao meu ver. E foi um jogador expulso no início da partida. Foi surpreendente o Napoli empatar aquele jogo. Mas a gente acabou de analisar a equipe italiana e que não vive um bom momento. Eu acho que o Barcelona não vai cometer o mesmo vacilo. Eu acho que aqui é uma vitória tranquila. Então eu focaria exclusivamente no time da casa. As odds também não ajudam. Champions League é difícil você encontrar aposta que pague bem a odd. Então, a vitória do Barça paga pouco. Over 1,5 no jogo paga pouco. O que é que eu acho que é a melhor pedida? Vitória e over 1,5. Aqui você vai ter que combinar as duas coisas. Não tem saída. Mas acredito eu que vai bater com certa tranquilidade. Meu palpite é uns 3-0 Barça para esse jogo. Esse jogo tem uma odd boa na vitória do Barça no primeiro tempo, tá? É 1,46. Mas o Barça, em muitos jogos, sobretudo em casa, ele empatou o primeiro tempo. Eu lembro contra o Frankfurt, jogos pela La Liga contra o Oviedo no final de semana, contra o Osasuna recentemente. Então, e o Copenhague é um time que pode deixar um golzinho. Então, eu fugiria dessa vitória no primeiro tempo por isso, mas a odd é interessante. Então é isso aí. Ou vitória do Barça com over 1,5, ou pegar o over 2,5 no jogo. Tem uma odd ali de 1,22, mas eu prefiro o Barça com over 1,5, tá? Acho que o Barça vai fazer o dever de casa. Bom, o Tottenham, Matheus Montenegro, que briga por classificação, né? O Tottenham tá onde? Deixa eu ver aqui, o nosso querido Totão da Massa é o 5º. Tá brigando pro G8, né? Se manter no G8 aqui, importante. Vai pegar o já eliminado Eintracht Frankfurt, que tem a pior defesa do campeonato, junto com o Ajax e junto com o Kairat. Tomou 19 gols, né? O jogo é na Alemanha, mas, enfim, eu acho que aqui o Tottenham
não deve perder, né? O dupla hipótese já tem um odd 1,22. Pois é, o Tottenham aí, ele... um dos felizardos, né? Só temos 4 times eliminados até nessa última rodada, e o Tottenham vai pegar um deles. Então, assim, eu não acho que faça sentido você confiar em qualquer coisa do Eintracht Frankfurt, deve poupar, não vai com o que tem de melhor. É um time que vive um momento ruim, são 6 jogos sem vencer, e tomando gol em todos eles, e tomando 3 gols da... Cara, olha que absurdo. O Frankfurt vem de 5 jogos consecutivos, 5 jogos, tomando 3 gols. Ele perdeu 3-1 pro Hoffenheim em casa, perdeu de 3-2 pro Karabag, 3-3 contra o Werder Bremen, perdeu de 3-2 do Stuttgart e 3-3 com o Dortmund. Absurdo. Momento ruim, time que já está eliminado, não faz sentido, ao meu ver, fazer uma aposta confiando em algo da Eintracht Frankfurt. Eu focaria única e exclusivamente do lado do Tottenham. Aí, vamos lá. O gol do Tottenham paga quanto? O gol do Tottenham paga muito pouco, né? Esse é o grande, paga 1,14. Esse é o Era problema. a melhor pedida, mas paga muito pouco. Para o apostador que quiser esperar o ao vivo, eu gosto dessa, acho que é muito interessante. Para o pré-jogo, dupla hipótese do Tottenham. Eu acho que está tranquilo, odd 1,22, Totão da massa ali querendo se manter no G8 é muito importante. Já evita jogar 2 jogos a mais para poder focar lá na Premier League, onde ele não vive um bom momento, está na parte de baixo. Então, foca no Tottenham, é a melhor pedida. Bom, Benfica e Real Madrid, né? O Benfica tem uma chance também remota de classificação, vai ter que vencer o Real. Eu acho que o mais difícil é isso, tá? Até do que a combinação. E torcer para essa turma aqui de cima, né? Do Olympique, do PSV para baixo, todo mundo praticamente não venceu o seu jogo. Né? O Benfica só tem 2 vitórias, tem 5 derrotas, tomou 10 gols, marcou 6. O Real Madrid quer se manter ali no G8, tá? Porque ele tem 15 pontos, mas tem uma turma com 13, tá? Então ele pode ser ultrapassado aqui por muitos times. Então Sim. É bom ele vencer esse jogo. Tem 5 vitórias e 2 derrotas. Marcou 19 gols e sofreu 8. E vem numa sequência boa, né? Goleou o Mônaco na última rodada, venceu no Campeonato Espanhol. E aí, o Benfica tem capacidade de atrapalhar o Real? As odds ajudam a favor do eu Real. Acho que, cara, se o Benfica ganhar esse jogo, eu até acho que ele pode beliscar a classificação. Mas ainda assim é difícil, né? Já vacilou muito o Benfica, velho. Começou a Champions League perdendo pro Kairat em casa, né? E assim, o Real Madrid, ele não pode se dar o luxo de vacilar, tá? Ele simplesmente não pode vacilar. Tem 10 times, tipo assim, eu fui fazer as contas aqui. Tem 10 times que podem ultrapassá-lo. Se 6 desses 10 vencerem e o Real perder, ele sai. Só que assim, desses 10, a gente tá falando de Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Atlético de Madrid. Então, assim, pode acontecer, tá? Pode acontecer. O Real não pode se dar o luxo de dar uma poupada. É mais fácil o Benfica contar com os tropeços para se classificar do que o Real contar com os tropeços para ficar no G8. Exatamente, velho. E assim, o Real deu uma melhorada, né? Vem de 3 jogos aí ganhando, até demorou, mas foi contra o Levante, 2-0, depois meteu 6 contra o Mônaco na Champions. Villarreal fora, jogo difícil. Villarreal fora, jogo difícil. Não levou gol, né? Até surpresa, né? A gente confiava no golzinho do Villarreal. Cara, eu focarei do lado dos merengues, tá? Dupla hipótese com gol do Real, eu acho que é tranquilo. Outra coisa, Real Madrid com Champions League, meu irmão. A parada é diferente, tá? Eu prefiro me apegar aí, de fato, ao Real. Bom, outro time de Madrid, o Atlético, pega o odiado Bodo Glimt, né? Que venceu o City na rodada passada. A única vitória da história do Bodo Glimt na Liga dos Campeões, né? A primeira participação, ele tinha 3 empates, 3 derrotas, tem essa vitória. Jogos com muitos gols, tá? Ele marca muitos gols, ele tem 12 gols em 7 jogos, quase uma média de 2 gols. E agora ficou vivo. Ficou né? Vivo, isso, ele tem que vencer aqui e torcer para uma turma aqui não vencer. Não é tão complicado, não. Sofreu 14 gols, marcou 12, o Atlético tá brigando pro G8 também, né? É o 12º, tá 1 ponto do Chelsea, que fecha aqui. 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, marcou 16 gols e sofreu 13. Mas o detalhe é que em casa, né, o Atlético venceu todos os jogos, né? Venceu os 3 que fez. Na temporada, ele só não venceu o Real Madrid, que foi Copa, se não me engano, ou Supercopa, né? Foi a semifinal da Supercopa, que não foi nem no Metropolitano. No Metropolitano, ele ganhou todos os jogos oficiais da temporada. É um time que é muito forte jogando dentro de casa. Espero muito que o Bodo Glimt, mais uma vez, não nos atrapalhe, né? Eu até acho que você pode olhar para gols, por causa desse fator. Bodo Glimt precisando da vitória para classificar e por ser um time com média alta de gols. Então é interessante. Mas eu prefiro ficar na segurança. Eu acho que o Atlético de Madrid não deve vacilar
como foi o Manchester City, fator casa pesa muito, e a gente tem uma odd de 1,25 na vitória. Eu até acho que poderia estar mais baixa. Então, gosto bastante aqui. Eu tenho uma alternativa aqui que é o over 1,5 do Atlético, tá? Como o nosso querido Bodo meteu 3 no City, 2 gols do Atlético também tem uma odd parecida. E o Bodo toma muito gol, né? Tomou gol em todos os jogos da competição. E aí, o que é mais seguro? A vitória ou os 2 gols do Atlético? Eu prefiro ficar com a vitória. Eu acho que é mais provável ser 1-0 Atlético do que ser 2-2, no caso, né? Tá, muito bem. Espero muito. Fica. As 2 opções são boas, tá? Fica aí para quem. É sempre bom dar uma alternativa para quem não gosta de vitória seca. Então, para quem não gosta de pôr vitória seca, vai em 2 gols do Atlético. Bom, temos Bilbao e Sporting, tá? Times que brigam por classificação. O Sporting, inclusive, briga por G8, né? Tem ali 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, marcou 14 gols, sofreu 9. E o nosso querido Bilbao tá ali na rabeira. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 7 gols, sofreu 11. Cara, eu acho que é um jogo aberto aqui, tá? Eu acho que tem uma tendência de ser um jogo aberto. Apesar de quase todos os jogos que a gente tem, esse até pode ter uma tendência ali de under 3,5, pelo menos. Cara, eu acho que é porque o contexto pesa muito, né, velho? O contexto o não dá pra fato confiar em under nessa última rodada em nenhum jogo. Exato, velho. A gente tá falando de um Sporting que venceu o PSG na última rodada da Champions e que dá uma empolgada para sonhar com a vaga ali entre os 8. Velho, se ele vence esse jogo, ele precisa que... Tem quantos times aqui que ele pode passar? 7 equipes. Se 2 desses 7 times tropeçarem e ele vencer, ele fica entre os 8. Não é loucura, tá? Não é loucura você imaginar isso acontecer. Então, eu acho que o Sport vai para jogo. E assim, a gente tá falando de um Bilbao que a temporada não é nem só a Champions, não é boa. O Atlético Bilbao é o 13º em La Liga. Isso é preocupante. Um time que normalmente briga ali nas cabeças, né? Então, assim, eu não focaria a análise desse jogo em nenhuma das equipes, não, velho. Eu acho que mesmo fora de casa, o Sporting pode muito bem vencer esse jogo. E eu ficaria com gols, tá? Eu fico em gols. Over 1,5 já paga 1,25. É uma odd que, a nível de última rodada de Champions League, é interessante. A gente já viu vários jogos aí com odd 1,12, 1,13. Então, gosto do over 1,5 aqui, tá? Nenhum dos 2 times pode se dar o luxo de empatar, não, senão o Sporting não ficaria entre os 8 e o Bilbao pode ficar de fora, né? Se empatar, e deve ficar de fora se empatar. Então, o Bilbao precisa ganhar. Muito bem, então over 1,5 aqui, gol de um dos times também tem um odd interessante, mas é aquele tipo de jogo que pode ser 2-0 para qualquer um dos lados, não seria nenhuma surpresa. Bom, temos Mônaco e Juventus. Mônaco, que é o 21º, também está na rabeira ali por classificação, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 14. E a Juventus, cadê a Juventus? 15º, está ali brigando por G8 também, né? Está a 1 ponto do Chelsea, 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, tá? Marcou 14 gols e sofreu 10. A única derrota foi, inclusive, para o Real Madrid, fora de casa. Bicho, matematicamente a Juventus até dá para se classificar, porque ela só está 1 ponto atrás do 8º colocado. Mas é muito time. E é muito time bom, tá? Na frente dela. A grande questão é, o Mônaco tá vivendo uma crisezinha, né, bicho? Tomou 6 do Real lá na última rodada da Champions, vem de empate contra o Le Havre no Campeonato Francês 0-0. Antes disso havia perdido para o Lorient em casa por 3-1 e também em casa para o Lyon por 3-1. Então, considerando, tirando os jogos de Copa da França, que ele pegou equipes ali da parte de baixo e tal, né? Na Ligue 1, o Mônaco vem de 5 jogos sem vencer, sendo 4 derrotas e 1 empate. E aí, na UEFA Champions League, ele vem do 6-1 que ele tomou do Real Madrid. Então, assim, difícil acreditar no Mônaco, tá, velho? Eu acho que, inclusive, corre um seríssimo risco de não passar de fase. Mesmo tendo ali 3 times abaixo dele ainda, tem uma turma ali que, se ganhar, ultrapassa, e eu acho que a situação tá complicada, velho. Esse é um dos joguinhos mais difíceis, mas eu prefiro focar na Juventus pelo momento do Mônaco, viu, velho? Eu pegaria esse gol da Juventus, tá? Um time que tomou 6, tá tomando muito gol no próprio campeonato francês. A Juventus tá marcando muito gol, tá? Marcou 3 no Napoli, mesmo focando nesse jogo. Um golzinho da Juventus, quase 1,20, né? Dependendo da casa de aposta, já vai estar 1,20 esse gol. Eu pegaria isso aí, até fugiria de resultado final. E a Juventus meio que não tem muito a perder, não, tá? Ele tá numa posição ali que dá para sonhar em ficar entre os 8, mas se perder também ele não tá eliminado, não. Ele já garantiu a classificação. Então eu gosto desse golzinho da Juve também. Muito bem. Dortmund e Inter, tá? Temos ali um duelo do 16º, inclusive o Dortmund tá meio também ali no limbo, né?
dificilmente sai, dificilmente entra no G8 também. Pega a Inter de Milão, que tá brigando. A mesma coisa. É a mesma a coisa, Inter né? 12 também. pontos. Tá um ponto na frente a Inter, né? É. Não, o Borussia, bem dizer, já não joga mais por nada, né, velho? Eu acho que o Borussia dá pra gente colocar no bolo de Galatasaray e Karabag até, tá? Que, assim, meio que já vai ser isso aí. Vai ficar do 9º ao 24º, né? Isso. Mas é importante ficar pelo menos em 16º para ter o mando da volta, tá? Sim, tem isso. No playoffs, para ele jogar em casa. Então ele não pode ficar em 17º, que aí ele decide fora. Então é bom... Bem lembrado. Inclusive tem isso também para a Juventus, né? Que isso, o gol acaba sendo uma boa também, é verdade. Velho. Joguinho difícil, tá, velho? Esse aí é mais capcioso, como gosto de dizer. A Inter de Milão dá para sonhar com algo. A grande questão aqui é que são 2 ataques fortes, tá? A Inter tem uma boa defesa, mas o ataque do Borussia Acho que o Borussia em casa na temporada ele marcou gol em todos os jogos, né? Se eu não me engano. Só não fez em um que foi na Copa contra o Bayer Leverkusen. Contra o Leverkusen quando jogou com o time misto. E ganhou quase todos os jogos, né? Diga-se de passagem. É um time que joga no Signal Iduna Park, é muito forte. E tem pela frente o Inter de Milão, que assim, até tem uma defesa sólida. Mas jogar lá na Alemanha acho que é perigoso, né? E assim, são 2 times que têm mais a ganhar do que a perder. Eu colocaria dessa forma, tá? Isso condiciona, ao meu ver, para ser um jogo mais aberto. Eu acho que prevalece o ataque das 2 equipes e não a defesa. E outra, minha opinião, tá? Tanto que vocês já estão vendo aí pelas dicas. Velho, você apostar em under goals nessa outra rodada de Champions League é uma loucura, tá? É de um risco absurdo. Então, eu não correria esse risco. Eu prefiro focar em gols. E aí, pelo fato da Inter Milão estar sendo favorita, coisa que eu nem enxergo tanto assim, eu acho que é um jogo muito parelho. Cara, o golzinho do Borussia é uma ótima pedida. 1,28 tá com seu valor, tá? E tem aquele detalhe, né? A Inter contra times mais fortes, ela não joga tão bem. Ela empatou recentemente. Tomou 3 do Arsenal em casa. Tomou 3 do Arsenal, perdeu do Atlético de Madrid. É um time que os jogos que ele não vence e que ele toma gol é justamente contra equipes mais fortes. É um time que contra time fraco, ele não tropeça contra ninguém. Mas ele pega um time um pouco melhor, esses times grandes da Europa. Nessa temporada a Inter está tendo dificuldades. Por isso o golzinho do Dortmund, muito pelo custo da odd, vale muito a pena. Bom, estamos já na reta final. Vamos focar em 2 jogos aqui. Os outros 3 a gente passa mais rápido. PSG e Newcastle. PSG também brigando por G8, né? 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 20 gols, sofreu 10. O Newcastle também está no G8. Duelo de times do G8. Né? 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 16 gols, sofreu 6. Matheus, cara, aí é jogo papum. Eu acho que um empate, inclusive, pode ser prejudicial para os 2, tá? Se eles empatam, os 2 correm sério risco de ficar fora do G8. Então é jogo aberto aqui, velho. Eu acho que assim, óbvio, PSG em casa, você pode acabar confiando um pouco a mais nele, mas, pô, eu não descarto um golzinho do Newcastle nesse jogo não, por exemplo, tá? Pode muito bem acontecer. Então, eu até prefiro você ficar com over 1,5, por exemplo, você abre imagem para sair gol dos 2 lados, do que confiar em uma vitória do PSG, tá? Eu não garanto tanto assim essa vitória do time francês não, velho. Eu acho que uma dupla hipótese com over 1,5, né? Eu acho que é uma boa para esse jogo, né? O over 1,5 era melhor, né? Mas pagam em 15. Paga pouco. Esse é o BO, né, bicho? Assim, o gol do Newcastle, eu acho que o custo-benefício pode até ser interessante. Meu palpite é jogo para ambas marcam. Gosto. Mas é aquela coisa, é o PSG. O PSG ele tem um certo potencial de conseguir fazer uma partida que ele sobre... Pô, meteu 7 no Leverkusen, não foi nessa Champions League, inclusive? Então, eu acho que dá para você fazer o seguinte, eu não confiaria na vitória, mas o dupla com over, aí é interessante. Você bota empate com gols na conta, né? Dupla hipótese com over 1,5, já que o dupla hipótese com gol também não tem odd. Então, o dupla com over 1,5 é um bom pedido. Muito bem. E o PSG é muito bom no ao vivo, tá? Porque se o PSG demora a fazer gol, é um bom time para pegar no ao vivo. Se não sair um gol cedo no jogo, né? Aí você pode pegar só o over 1,5. Até foge resultado final. Bom, aqui também um time eliminado, o Villarreal, campanha deprimente, né? Vice-lanterna, não venceu, perdeu 6 jogos, empatou 1, marcou 5 gols e sofreu 15. Pega o Leverkusen, que quer se manter aqui no G20, né? No G24. Tem 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Cara, aqui não tem muita conversa também, né? Esse é um dos melhores do dia, diga-se de passagem. Esse é um jogo que eu acho que vale a pena você ir na vitória seca, porque o Villarreal ele já tá meio que largado, velho, na Champions League. Desde, a última rodada ele pegou o Ajax em casa e perdeu.
Então, aqui é o típico jogo onde existe valor, custo-benefício na vitória seca do Leverkusen, tá? 1,57, gosto bastante. Acho que o Villarreal não vai nem titular. Vem de derrota na La Liga para o Real Madrid dentro de casa. Então, aqui é focar na equipe alemã. Se você não quiser ir na vitória seca, pode pegar o dupla com gol, já que só o dupla hipótese é 1,16. Dupla com gol do Leverkusen, tá ótimo. Acho essa também uma das melhores aí do dia, né? Esse dupla do Leverkusen com um golzinho, né? Ou pode ser só o dupla, né? Eu vi em algumas casas essa odd já próximo de 1,20. Bom, Matheus Montenegro, tem 3 jogos aqui que eu vou só passar rapidamente aqui, porque a gente tem Ajax e Olympiacos, 2 times que brigam por classificação. O Olympiacos é o primeiro time ali o último time no G24, e o Ajax é o time que tem é o último time que tem chance, né? Mas joga em casa. Enfim, e essa turma aqui pega adversários difíceis, então é vencer e sonhar. E mas se Olympiacos... ele vence, ele já passa o próprio Olympiacos. Tem isso também, né? Mas o Olympiacos não é bobo, tá? O Olympiacos já deixou gol contra Real Madrid e contra Barcelona nessa Liga dos Campeões. Então, pelo contexto, eu acho que esse jogo é over 1,5. E aí? Eu concordo, até porque, assim, vale destacar, o Ajax, ele deu uma melhorada, né? Ele começou muito mal a temporada. Não só a Champions League, ele começou mal a temporada também, né? Lá na Eredivisie ele vinha mal. Mas ele apresentou uma melhora significativa, vem de uma grande vitória fora de casa contra o Villarreal por 2-1, que deixou ele vivo. As chances são remotas, mas dá. E tem esse quesito que eu falei. Se ele ganha, ele já tira um da disputa, que é o Olympiacos. Ele já passa a equipe grega. Então eu acho que ia ser um jogo aberto. O Ajax vai por tudo ou nada. O Olympiacos, se ele empata esse jogo, ele corre o risco de estar fora também. É um time que marcou muitos gols, então o over 1,5, vai. Eu acho que é a melhor pedida. Foge do resultado final. 1,20 já ali, a partir de 1,20, odd boa. Gol de um dos times também já tem um odd interessante, mas é aquele jogo também que 2-0 para qualquer um dos lados pode acontecer. Bom, também temos União Saint-Gilloise, que é um time que também sonha, né? É o time que está ali acima do Ajax. Pega a Atalanta que é a 13ª. Sonha com G8, mas também tem que ficar ali pelo menos até o 16º lugar para decidir em casa, caso vá para os playoffs. Aqui também acho que é jogo de gols, tá? Aqui a gente consegue achar um gol da Atalanta quase 1,20, eu gosto. Eu gosto muito do gol da Atalanta, porque eu vou bater nessa tecla mais uma vez. Todos os jogos do União Saint-Gilloise, se eu não me engano, tá? Até uma vez corrigiram a gente, mano. Acho que é Saint-Gilloise. Ele não joga em casa. Tem esse ponto. O seu estádio ele tem uma capacidade menor do que a UEFA permite, né? Então ele tem que jogar na casa do Anderlecht, que também é em Bruxelas, né? Capital belga, mas não é a sua casa. E aí tem um ponto muito relevante a se falar. O União Saint-Gilloise ele tem 0 pontos em casa na Champions League. Ele perdeu todos os jogos. E outra, eu vou além. Quase todos foram goleada. Se eu não me engano, ele tomou... Deixa eu ver aqui. Pô, perdi o jogo aqui, velho. Eu me lembro que ele tomou, acho que 4-0 da Inter de Milão. Isso. Não foi? Ele tomou 4-0 da Inter dentro de casa, tomou 3-2 do Olympique de Marseille e tomou 4-0 do Newcastle. Então, assim, ele é pífio dentro de casa. E você tem um Atalanta que tá brigando na parte de cima. Então, velho, golzinho da Atalanta, melhor pedida. Muito bem. E o último jogo, Matheus Montenegro, finalmente, Bruges e Marseille, tá? 2 equipes que estão brigando ali por G24. O Bruges é o 27º e o Marseille é o 19º. A diferença entre eles é de 2 pontos, né? Se o Bruges vencer, ele já ultrapassa pelo menos um time. Cara, se o Bruges vencer, eu digo que ele se classifica, tá? Porque ele... Tá, com certeza alguém vai tropeçar aí, pô. Não é possível, né? Ganhar, ele vai para 10 pontos, com certeza ele classifica. Eu acho que é quase impossível ele não classificar. Precisa fazer a sua parte. Mas tem pela frente um Olympique de Marseille que pode ficar de fora. Até porque, diga-se de passagem, se o Bruges vence, ele passa o Olympique de Marseille. É difícil o Olympique ficar de fora, né? Outros 5 times ali teriam que conquistar pontos também. Mas ele também não pode se dar o risco de dar esse vacilo, né? E são 2 times com média alta de gols, tá? Então aqui é joguinho de gols também, velho. Eu acho que é mais do que a gente analisou aí um pouco ao longo dessa Champions. Tendência de gols é o grande resumão desta quarta-feira de Champions. Jogos do Bruges, média acima de 4 gols e jogos do Marseille, jogos acima de 3 gols de média, tá? Sim. Então, passamos por todos os jogos, Matheus Montenegro. Olha aí. Encerramos. Agora o Brasileirão. Tem Brasileirão agora. Encerramos Primeira rodada. Tá, Brasileirão, vamos lá. Vamos ser sucinto aqui. Papum também. Aqui é primeira rodada, o que tem de bom na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? O mercado de gol de um dos times, tá? O over 0,5 dos times. Você já acha odds acima de 1,20 para todos eles.
Sim. Então a gente separou aqui 5 times que a gente acha que vai marcar nessa primeira rodada, Matheus Montenegro. Exato. Estadual, quem acompanha o nosso canal, viu que a gente fugiu desse início, né? Só que como é Brasileirão, a gente decidiu trazer aqui. Mas é difícil, obviamente, apostar em primeira rodada. Tem alguns jogos aí que a gente vai fugir 100%. Vitória e Remo, muito imprevisível. Coritiba e Bragantino também. E Chapecoense e Santos, né? Chape e Santos. Times que vieram da segunda divisão. Eu acho que é muito bom ter um pezinho no chão, ter cuidado de apostar nesses jogos, porque é muito imprevisível. Aí vamos lá. A gente tem um Flamengo contra um São Paulo que está em crise, que você poderia muito bem ter um contexto claro aqui. Vamos começar por ele, Fábio, rapidamente? Vamos lá. Cara, o São Paulo está numa crise muito grande, impeachment aí de Casares, pipipipopopó. Flamengo, mais uma vez, chegando como grande favorito, mas o Flamengo vem de derrota no Fla-Flu, que já usou ali seus bonequinhos ali, os principais, e tem o fato que o Flamengo vai jogar a Supercopa contra o Corinthians no final de semana. Então isso nos deixa até com o pé atrás de você confiar, por exemplo, numa vitória seca do Flamengo, de você confiar que, dupla hipótese com gol do Flamengo, apesar de eu achar que é uma boa, mas para você ver, até os jogos de maior confiança tem um pezinho atrás. Então vale a pena o cuidado. Esse jogo aqui, por exemplo, eu gosto do gol do Flamengo, mas eu não cravaria a vitória, não. Eu acho que um empatezinho com gols pode acabar acontecendo. O gol do Flamengo aqui, né, o que a gente gosta. O Flamengo fez gol no Vasco e fez gol no Fluminense, né, com o time principal. E assim, time misto, né. E o Flamengo foca muito no Brasileirão, tá? Então, mesmo tendo o Corinthians, eu acho que é mais fácil o Corinthians poupar contra o Bahia do que o Flamengo, porque o Flamengo leva muito a sério a questão do Campeonato Brasileiro. Então, o gol do Flamengo 1,22, eu acho uma ótima aqui. São Paulo tomou 3 do Palmeiras, poderia ter tomado mais no final de semana. Tomou 3 do Palmeiras, 3 da Portuguesa e 3 do Mirassol na estreia. O São Paulo ele já levou 10 gols em 5 jogos oficiais no ano. Então, o gol do Flamengo, ao meu ver, é uma das melhores do Brasileirão. É a melhor. É a melhor do Brasileirão, eu diria. Bom, temos Corinthians e Bahia. Aqui a gente gosta do gol do Bahia, por quê? Porque o Bahia fez uma pré-temporada muito interessante, mesclando o time titular com o time reserva no Campeonato Baiano. Chega descansado, venceu o Bavi, poupando muitos jogadores. O jogo é na Vila Belmiro, tá? Não é na Neoquímica Arena. E o Corinthians, esse deve poupar, porque, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Então ele tem que focar numa taça que é possível, que é a taça da Supercopa, jogo único. Então, o golzinho do Bahia nesse jogo, cara, tem uma odd maravilhosa. E o Bahia, quem lembra, o Bahia manteve o time do ano passado, que é um time que dificilmente passa em branco, apesar de não ter uma campanha muito boa quando joga fora de casa. Mas tem um ataque muito forte. E o 44... E ainda tem o Haaland do Sertão agora, né? O moleque Del fez gol no Bavi, né? Fez gol no Bavi, 16 anos, craque da Seleção Brasileira Sub-17. Cara, esse gol do Bahia, ao meu ver, é uma das melhores pelo custo-benefício. Opa, quase que acho que fez um barulhão aí. Ele é mais difícil que o gol do Flamengo, mas o custo-benefício, é quase o dobro da odd aqui. Inclusive, essa é uma ótima aposta para o ao vivo. O apostador que quiser esperar esse jogo começar, ver se de fato o Bahia tá criando chances ali, tá botando perigo no Corinthians, uma odd simples aí, mais de 1,50, show de bola, muito bom. Corinthians vai estar com a cabeça na Supercopa e, como o Fábio disse, eu acho que o título da Supercopa ele é mais importante para o Corinthians do que é para o Flamengo. Eu enxergo dessa forma também. E o jogo é na Vila. Isso, o jogo é na Vila, né? Então não vai ter aquela atmosfera da Neoquímica. Bom, Fluminense e Grêmio, duelo de tricolores. A gente gosta aqui muito do gol do Flu, tá? A gente já adianta aqui. Por quê? Porque o Grêmio tomou 4 no Grenal. Começa daí. E foi com o time titular. Então chega até desgastado, o Everton frangou, a galera já tá reclamando dele. E o Fluminense é aquele time que em casa ele é... Com o time principal, o Fluminense em casa é imbatível. No Campeonato Brasileiro ele venceu os últimos vários jogos. Manteve também o mesmo time praticamente da última temporada. Venceu o Flamengo por 2-1. Então golzinho do Flu aqui, acima de 1,22, Matheus Montenegro. Também uma ótima. Pois é. Aqui eu também acho que é uma segurança boa, tá? Os 2 últimos jogos já foram parâmetros interessantes, né? Os 2 últimos jogos de cada equipe. O Fluminense vem de vitória no Fla-Flu. O Fluminense no Maraca com o Zubeldia é fortíssimo. Importante destacar isso aí. E o Grêmio vindo de uma derrota no Clássico, no Grenal, que tomou 4. O Everton, né? Goleiraço, estreando. Mas a reta final dele no Palmeiras já não foi muito boa. Já foi criticado nessa estreia. Então, aqui eu prefiro focar também no Flu. Golzinho é uma boa pedida. Bom, outro jogo que a gente considera muito bom, o gol do mandante, é Inter e Cap. O Cap, ele não usou praticamente o time titular no Paranaense, o time principal. Então chega sem ritmo. O Inter fez 4 no Grêmio em casa.
Pô, para ele fazer um golzinho no Atlético, que subiu agora, jogando como mandante, vem empolgado na vitória do Grenal, outro que a gente acha muito boa. Inter fez gol em todos os jogos, inclusive os 5 que disputou aqui no ano. O Furacão perdeu um Atletiba jogando em casa, né? Isso. Perdeu de 1-0. Então é mais um jogo aí que eu acho que dá para você confiar no mandante. Inter e Fluminense são 2 jogos que eu gosto da vitória seca. Mas eu não vou recomendar num pré-jogo, porque é a estreia do Brasileirão, o parâmetro que a gente tem das equipes é muito curto, mas são 2 vitórias secas que você pode se ligar para ao vivo. Vai poder acompanhar os jogos em tempo real. Os times começaram bem a partida, 10 minutos de jogo, só dá Inter contra o Cap, só dá Flu contra o Grêmio. Pô, vale a vitória seca, tá? Eu gosto dessas 2. Muito bem. Vamos agora também para Atlético Mineiro e Palmeiras. Aqui é um jogo que eu gosto de gol dos 2 times, tá? Tanto do Atlético como do Palmeiras. Mas eu confio mais no Palmeiras. E a odd é muito boa, inclusive. Cara, porque assim, Palmeiras é mais time. Isso aí é um fato, né? Vem de vitória. Os 2 vêm de vitória, né? O Galo ganhou aí do Cruzeiro. Foi a única vitória do ano, inclusive, né? O Galo tinha empatado todas. Isso. Mas assim, não tava ali com força máxima e tal, né? Esse ponto. Por isso que isso é muito relativo, tá? Utilizar estadual como parâmetro é complicadíssimo. Ainda mais agora que as equipes vão ter que mesclar estadual e Brasileirão. Mas, cara, esse aqui eu acho que é um dos jogos mais difíceis, tá? Eu acho que é um jogo de gols, só que pode ser perigoso você ficar no gol de um dos 2 times. Esse é o tipo de jogo que eu acho que o over 1,5 pode ser até melhor do que o gol de um dos times. Porque 2-0 para qualquer um dos 2 lados não é loucura, não. O Palmeiras é favorito pro jogo, né? É mais time. Mas, pô, o Galo tá jogando em casa, vem de vitória no Clássico, então pode muito bem ganhar 2-0 o Galo, não é loucura. Eu gosto do over 1,5 aqui pagando em 33, tá? Muito bem, então fica aí ao critério, né? Gol de um dos times ou over 1,5. Bom, é isso. Passamos aí, Matheus Montenegro, o maior programa da história. Vencemos. Aqui do Bet de hoje. Eu derrubei essa garrafa todinha, filho. Eu Chega também. Tá doendo aqui de tanto falar. Nunca falamos tanto. Então, galera, deixa o like, comenta aí, tá? Quase 1 hora aqui de conteúdo. Vai ter o resumão agora, tá? Para quem, né? Vamos pro nosso bilhete pronto, tá? São muitas boas opções, mas a gente vai no que a gente considera mais confiável. Vamos lá, nosso tamborzinho. Bom, gol do Dortmund contra a Inter de Milão. O Dortmund joga em casa, né? Precisa do resultado para ou pegar G8 ou para se manter entre os 16 melhores e ter o mando da próxima fase. E a Inter é aquele time que a gente falou, né? Tomou 3 gols do Arsenal, tomou 2 gols do Pisa recentemente. Enfim, o Dortmund em casa é muito forte. E o gol do Flamengo muito pela bagunça e tragédia que vem sendo o São Paulo, que tomou 3 do Mirassol, tomou 3 do Palmeiras. Acredito que o Flamengo deixe pelo menos um golzinho, Matheus Montenegro. Pois é, velho. Eu até acho que esse do Flamengo, se você quiser dar uma incrementada na odd, né? Vale sempre lembrar, tá, galera? Isso aqui não é uma regra, não, que você precisa seguir. É a metodologia que eu e Fábio tem e a gente tá aqui para expor. Se você quiser seguir, você segue. Se você acha que a odd é baixa e tal, pô, quer dar uma incrementada, bota o dupla hipótese do Flamengo, por exemplo, tá? E outra, eu não sou adepto de bingo, mas se tem um dia bom para bingo é essa quarta-feira, tá? Porque jogo com força tem, meu irmão. Então dá para você dar uma brincadinha também aí, tá? Mas um stake menor, tá? Pelo amor de Deus. Valor menor, não vai botar... Se tu bota R$50 aqui no bilhete pronto que a gente faz, o bingo tu vai botar 5, 10 no máximo. Não isso. Bota 50 conto não, pelo amor de Deus. Bom, para fechar o palpitão, tá? 2 gols em Atlético Mineiro e Palmeiras, gol do Flamengo contra o São Paulo, gol do Inter contra o Cap, gol do Fluminense contra o Grêmio, gol do Bahia contra o Corinthians. Bom, Arsenal vence o primeiro tempo contra o Kairat, vitória ou 2 gols do City contra o Galatasaray, 2 gols do Liverpool contra o Karabag, over 1,5 de Napoli-Chelsea, né? Frankfurt e Tottenham, over 1,5 no jogo ou dupla do Tottenham, Barça e Copenhague, Barça vence e over 1,5. Dupla e gol do Real contra o Benfica, over 1,5 do Atlético de Madrid ou vitória do Atlético de Madrid, tá? Contra o Bodo Glimt. Gol da Juventus contra o Mônaco, gol da Atalanta contra o União Saint-Gilloise, dupla do PSG e over 1,5 contra o Newcastle e over 1,5 em Bruges e Marseille. E para fechar, finalmente, dupla e gol do Bayern contra o PSV, Dortmund e Inter, o gol do Dortmund, tá no bilhete, over 1,5 em Bilbao Sporting, Ajax e Olympiacos, over 1,5, dupla do Pafos contra o Slavia Praga e dupla com gol do Leverkusen contra o Villarreal. Acabou, Matheus Montenegro. Tchau, tchau pra você. Amém. Forte abraço. Não aguento mais ver seu cara, Fábio, com todo respeito. 50 minutos de programa. Tamo junto, meus queridos. Se você for embora sem deixar um like aqui, você é um mau caráter. Um like hoje, meu amigo. Vai embora daqui.